E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio e nesta aula vamos falar sobre funções. E para isso, já estou aqui com um projeto Dart Console criado e aberto aqui no Visual Studio Code. Bom, pessoal, uma função é um pedaço de código que faz alguma tarefa específica e pode ser chamado de qualquer parte do programa quantas vezes precisarmos. Determinamos uma função para modularizar, reutilizar ou concentrar o nosso código. O exemplo de função que utilizamos bastante é o main e o print. A sintaxe básica de uma função é essa daqui, pessoal. Determinamos o tipo de retorno, o nome da função, opcionalmente os parâmetros e a nossa programação. Assim, pessoal, considerando a combinação de possibilidades, há 4 formas básicas de se escrever uma função. Uma função sem retorno e sem parâmetro, sem retorno, mas com parâmetro, com retorno e sem parâmetro, e por fim, com retorno e com parâmetro. Nessa primeira opção aqui, pessoal, a função não retorna nada e não precisa de parâmetro para executar a sua programação. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo bem básico. Se não retorna nada, eu preciso colocar aqui void. Aí determinar o nome da função, vou colocar aqui imprimir e sem parâmetro, então abro, fecho parênteses sem colocar nada. Crio um bloco de comandos e aqui eu posso colocar quantos comandos forem necessários. Então vou colocar somente aqui print. Olá, pessoal. Ponto, vírgula, está aqui a nossa função. Sem retorno, sem parâmetro. Então, para testar, eu venho aqui no main e faço a chamada da função. Repare que o IntelliSense já reconhece a função. Ponto, vírgula, Ctrl S para salvar, Alt, Ctrl N executa e olhem a saída. Olá, pessoal. Bacana, né? E agora, bora para a segunda forma aqui, que seria a função. Continuando aqui sem retorno, mas que precisa de parâmetro para executar a programação. Então, vamos aperfeiçoar aqui esse nosso primeiro exemplo. Ao invés de dar um olá genérico, vamos dar um olá específico para uma pessoa que será passado como parâmetro. Como que a gente faz isso, pessoal? A função sem retorno, então void. O nome do método não pode ter método com 2 nomes iguais, senão a gente não sabe qual que executa, certo? Imprimir nome. E aqui a gente determina o parâmetro. De que forma? Definindo o tipo. No caso, o nome é um conjunto de caracteres, então string, e o nome do parâmetro, de forma que a gente consiga fazer a chamada aqui dentro. Abro o bloco de comandos, print, olá, para quem? O nome que está sendo passado como parâmetro. Faço a interpolação, nome. Aí, caso você prefira, como é uma variável com nome simples, é uma expressão simples, você não precisa utilizar chaves, tá? Olá, nome, ponto, vírgula. Salvei. Vamos testar aqui. Imprimir nome. Coloca aqui João. Ponto, vírgula. Ctrl S, salvei. Executando. Olhem a saída. Olá, João. O que aconteceu, pessoal? Quando eu executo o programa, ele chama o método principal, que é o método main, e ele faz a chamada do nosso método imprimir nome, que está passando como parâmetro o nome João. Aqui, nesse método, ele recebe o João e insere aqui no nome. E assim ele imprime Olá, João. Uma função sem retorno, void, mas com parâmetro. E vamos agora para a terceira forma aqui, que seria a função com retorno e sem parâmetro. Então, vamos seguir o mesmo exemplo e fazer a comparação. Se eu quero com retorno, o que vamos fazer aqui? Ó? Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Ao invés de imprimir, vamos devolver esse valor aqui. Olá, pessoal. Como que a gente faz? Primeiro, determinamos o que a gente vai retornar.
No caso, esse exemplo aqui seria um conjunto de caracteres. Então, é uma string, porque é um conjunto de caracteres. Vou colocar nome de devolver. Olá. Aí é sem parâmetros, então eu deixo vazio aqui. Crio o bloco de comandos. E agora aqui a palavra-chave, pessoal, seria return. Aí eu coloco o conjunto de caracteres. Olá, pessoal. Exclamação, ponto, vírgula. Então é um método que quando eu chamar esse método, eu estou garantindo que eu vou devolver um conjunto de string, tá? Então como que eu uso esse cara aqui? Você pode usar de várias formas. Por exemplo, eu posso colocar aqui var mensagem igual devolver olá. Então, o que ele faz aqui? Nessa chamada de método, ele está devolvendo essa mensagem, está armazenando aqui nessa minha variável mensagem, tá? Aí eu faço um print da mensagem. Salvei, executando aqui a saída olá, pessoal. Da mesma forma que eu posso fazer, pessoal, a chamada direto dentro do print. Ó, uma função dentro de uma outra função. Salvei, executa o mesmo resultado. Olá, pessoal. Então temos aqui, ó, método, a primeira forma, uma função sem retorno, sem parâmetro. A segunda aqui, sem retorno, mas com parâmetro. A terceira, com retorno e sem parâmetro. E vamos para a última aqui, que seria a função com retorno e com parâmetros. Seguindo o mesmo exemplo aqui, se é com retorno e com parâmetro, vamos converter aqui esse nosso segundo exemplo. Só que ao invés de imprimir, vamos retornar olá e o nome que está sendo passado como parâmetro. Então, o que eu vou retornar? Um conjunto de caracteres. Tem que ser exatamente um conjunto de caracteres? Não, pessoal. Pode ser vários tipos. Pode ser números, números com casas decimais, um objeto, enfim. O que você precisar, tá? Então, vou colocar aqui devolver olá com nome, certo? E eu vou determinar aqui o parâmetro string nome, abro o bloco de comandos e aqui eu faço return olá, aí faço a interpolação nome. Salvei. Vamos executar aqui. Devolver. Olá, nome. E que nome que eu coloco aqui? Vou pôr Paula. Ponto, vírgula. E aqui eu imprimo a mensagem. Salvei. Executo. Olhem a saída. Olá, Paula. O que aconteceu, pessoal? Aqui o main foi executado. Definimos aqui uma variável mensagem que está recebendo essa função. Devolver olá nome. O que essa função faz? Ele solicita um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Paula. Essa Paula, o parâmetro Paula está sendo inserido aqui. E estamos retornando esse conjunto de caracteres. Olá e o parâmetro que no caso é Paula. Então, olá Paula está sendo salvo aqui na mensagem. E na hora de imprimir aqui, eu mando a mensagem olá Paula, que aparece aqui na saída. Aí da mesma forma que a outra lá, que é anterior, podemos fazer a chamada direta aqui no print. Uma função dentro de outra. Essa primeira função retorna o conjunto de caracteres olá Paula e essa função externa aqui imprime aqui no console. E essas são as 4 formas básicas de uma função, pessoal. Sem retorno, sem parâmetro, sem retorno, com retorno, sem parâmetro e com retorno e também com parâmetro, beleza? Se você ainda não sabe programação, eu sugiro que você pause o vídeo e faça alguns exercícios. Sabendo do básico, pessoal, vamos nos divertir aqui vendo outras possibilidades. Vou determinar aqui um método sem retorno, então void. Vou colocar o nome aqui de imprimir olá. E vou definir 2 parâmetros. Nome, que seria um conjunto de caracteres, string. E a opção do tipo inteiro.
Então, o que faremos? Vamos colocar aqui print, olá, nome, até aqui já fizemos, né? Nada de novidade. Só que vamos colocar aqui, vamos agregar, se a opção for igual a 0, vamos perguntar, tudo bem? Ponto, vírgula. Caso seja qualquer outro número, vamos imprimir aqui, print, como vai? Olha que legal, pessoal. Simples, mas dá para entender, né? Podemos definir um método com vários parâmetros de vários tipos, tá? Podemos colocar a estrutura de decisão, repetição, tudo que vocês precisarem. Inclusive, você pode chamar outro método aqui dentro, certo? Então, salvei aqui. Vamos testar. Imprimir. Olá. Aí aqui é o seguinte, pessoal, temos dois parâmetros e esses parâmetros são de posição. Então, na medida que você determine nessa posição, você tem que passar exatamente nessa sequência. Eu não posso colocar a opção depois do nome, certo? Então, vamos colocar aqui Joaquim. A opção, vamos começar com 0. Se é 0, provavelmente, se der certo, né? Ele vai imprimir olá, Joaquim. Tudo bem? Então, salvei. Executei aqui. Olha aqui, pessoal, o resultado. Olá, Joaquim. Tudo bem? Se eu coloco o número 1, salvei. Alt, Ctrl, N. Olá, Joaquim. Como vai? Legal, né, pessoal? Agora, vamos pensar no seguinte. Ed, eu não quero colocar na sequência certinha. Eu quero colocar na sequência que eu achar melhor. Como que eu faço? Então, você transforma esses parâmetros de posição para nomeado. Como que a gente faz isso? Coloca entre chaves. Você quer que as duas sejam assim? Chaves e fecha chaves. Salvei. Agora, como é nomeado, eu tenho que colocar um nome. Ó, eu vou inverter. Opção, dois pontinhos, é 1. Nome, dois pontinhos, Joaquim. Repara que eu invertei a posição, mas como eu coloquei o nome, e agora o parâmetro é nomeado, ele consegue distinguir exatamente como que é. Salvei, executei. Opa! Executei de novo aqui. Olá, Joaquim, como vai? Legal, né, pessoal? Esse é o parâmetro nomeado. Agora, vou retornar aqui, mostrar uma outra coisa bem legal também, tá? Deixa eu retornar como estava. Vírgula. Salvei. Veja o seguinte cenário. Tudo bem. Olá, Joaquim. Só que 90% dos casos eu falo tudo bem. Só 10% como vai. Então, eu gostaria de deixar o tudo bem como padrão. Como que eu faço isso? Primeiro, eu coloco aqui o valor padrão. Opção igual a 0. E agora, eu abro colchetes aqui para indicar que esse parâmetro é opcional. Salvei. Então, se eu não informar mais e executo, olha, por padrão, tudo bem. Agora, se eu quiser o outro valor, vírgula, coloco um aqui, salvei, Alt, Ctrl, N. Olá, Joaquim, como vai? Legal, né, pessoal? E esse código dá para ser melhorado, tá? Eu posso colocar aqui, ó, var do tipo mensagem, colocar a seguinte opção, igual a 0, que seria o operador tenário, tá? Caso seja verdade, o valor será tudo bem. Ou, se for falso, vai ser como vai. Ponto, vírgula, salvei. Aí eu posso, nem vou apagar, tá? Vou deixar aqui para vocês darem uma estudada. E aqui eu posso fazer um print da mensagem. É o mesmo resultado, só que fica mais curtinho. Melhora o desempenho? Não, não melhora, tá? É igualzinho. Então eu determinei uma mensagem, uma variável do tipo string, aí vai fazer a validação. Se a opção for igual a 0, então o valor vai ser tudo bem. Caso contrário, vai ser como vai.
Então, salvei. Vamos executar aqui. Olá, Joaquim, como vai? Se eu tiro o valor aqui, ó. Funcional, salvei, Alt Ctrl N. Olá, Joaquim, tudo bem? Legal, né, pessoal? E além disso, ó, podemos melhorar mais ainda. Vou comentar esse cara aqui. Já que esse cara faz tudo isso aqui, eu posso copiar esse pedaço do código, fazer a interpolação e colocar tudo aqui dentro, ó. Aí eu posso apagar o restante do código. Salvei. Vamos ver se funciona. Alt Ctrl N. Olá, Joaquim, tudo bem? Vírgula 1. Salvei. Alt Ctrl N. Olá, Joaquim, como vai? Legal, né, pessoal? Uma outra coisa legal relacionada à função seria o zero functions, uma sintaxe mais curta para determinar uma função. Então, vou fazer o equivalente a essa função aqui, pessoal. Então, seria o retorno do tipo string, o nome, devolver olá, versão 2, abre, fecha, e ao invés de abrir aqui o bloco de comandos, eu determino uma seta, por isso o nome arrow function. E já determino um retorno. Olá, pessoal. Salvei. Então essa única linha representa toda essa função. O comecinho parece ser um pouco mais difícil, mas na medida que você acostuma, fica bem mais prático, tá? Eu vou dar o print aqui, chamar a função, devolver olá, ponto, vírgula, salvei, executei. Olá, pessoal. Eu posso chamar uma função dentro de uma função. É o que está acontecendo aqui. Eu tenho a função main que está chamando print, mas vamos fazer o nosso. Void imprimir pessoa e vamos chamar uma função aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui, ó, imprimir, que ele imprime olá, pessoal. Imprimir e vamos complementar a mensagem. Vamos colocar aqui, ó, print. Tudo bem? Ponto, vírgula, salvei. Agora vamos chamar ele aqui, ó. Seria imprimir pessoa. Salvei. Alt Ctrl N. Olá, pessoal, tudo bem? Então, ó, esse imprimir pessoa chama o imprimir, que imprime olá, pessoal, e depois imprime tudo bem. Uma outra coisa legal que podemos fazer aqui, ó, é receber como parâmetro a função que eu quero executar. Então, eu coloco aqui function, função, aí a função, função, e a função que eu receber eu executo aqui, ó, função, salvei. Então, imprimir a pessoa, eu quero chamar o método imprimir. Salvei, executei. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos supor que eu tenho aqui outro imprimir, só que ao invés de imprimir, vai ser imprimir 2. E olá, pessoal, vai ser bom dia. Então, aqui, se eu chamo imprimir 2, salvei, Alt Ctrl N, olha lá, bom dia, tudo bem? E por fim, pessoal, vamos falar sobre funções nomeadas e anônimas. Todas essas funções que acabamos de criar, pessoal, são funções nomeadas. É por isso que determinamos o nome. E pelo fato de ter um nome, nós conseguimos chamá-las em qualquer lugar, quantas vezes forem necessárias. Só que por vezes, dependendo do contexto, precisamos executar uma função uma única vez. Então não faz sentido criar uma função nomeada. É por isso que podemos criar uma função anônima. Então esse imprimir 2, o que ele faz? Ele só coloca aqui bom dia. Vamos supor que precisamos executar isso somente uma vez. Apagamos aqui, excluímos a função nomeada e vamos criar uma função anônima. Como que a gente faz isso? A função não tem nome, então você não coloca nada. Abre, fecha parênteses. Aqui você pode determinar todos os parâmetros que você precisa. Aí, da mesma forma que a função nomeada, você cria um bloco de comandos e aqui você determina todos os comandos que forem necessários. Então, lá eu tinha colocado print, bom dia. Salvei, executei. Repare, pessoal, o mesmo resultado. Ó, bom dia, tudo bem. O que acontece aqui? O main chama o imprimir pessoa
que recebe como parâmetro a função. Qual? A função sem nome que acabamos de criar. O que ela faz? Escreve bom dia e depois ele continua aqui a execução, tudo bem. Então a função anônima faz a mesma coisa que uma função nomeada, com a diferença que ele não tem nome. Então não conseguimos aqui, ó, embaixo chamar essa função. Por quê? Porque ela não tem nome. E assim, pessoal, encerramos a nossa revisão sobre funções de uma única aula. Eu queria ter mais aulas, mas o foco é o app com Flutter, certo? Assim, não tive a pretensão de ensinar, mas de mostrar o que vocês precisam saber sobre funções para trabalharmos de forma consciente com Flutter. Caso você não saiba de algum conceito abordado, peço que busque materiais complementares e é muito importante que pratique até dominar todos os conceitos abordados. Senão correrá o risco de desenvolver o app Flutter sem noção do que está fazendo. Agradeço a sua dedicação até aqui e qualquer dúvida, poste aqui nos comentários. Até a próxima aula.